Enquanto a Kumi e o Ippo decidem fazer uma viagem para ver o oceano, vemos que o Mashiba está totalmente empenhado em seu treino para que ele não preocupe mais a sua irmã e finalmente descobrimos o seu real adversário. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Hajime no Ippo pra vocês. E eu preciso dizer que ao terminar de ler esse capítulo eu fiquei com o hype lá em cima pra ler o próximo, galera. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, isso pode até fazer sentido, mas se você tá acompanhando aqui o canal diariamente, semanalmente, aliás, você sabe que eu tô assim atrasado com alguns capítulos. E aí eu preciso confessar uma coisa pra vocês, galera. Quando eu acabo atrasando assim um ou dois reviews, eu paro de ler a obra, sabe? Pra que, sei lá, tipo, a minha reação seja genuína, sabe? Pra que também os próximos capítulos não acabem contaminando, na verdade não é contaminando, sabe? Acaba influenciando o meu review. Então por isso eu paro de ler. Inclusive esse capítulo eu li assim poucas horas antes de fazer o roteiro e agora eu tô gravando ele. Então eu quero logo terminar de gravar esse review para que eu possa ler o próximo capítulo e assim sucessivamente. Situação explicada, agora vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. O round 1429, deveríamos ir ao oceano? Começa com o Ippo e a Kumi se divertindo na praia. E eu tive a impressão que essa era uma visão da Kumi, porque quando a gente vira a página, nós já vemos que ela tá ali um tanto envergonhada, olhando para o Ippo e aguardando uma resposta dele, que ainda tá surpreso, né, com aquela afirmação de eu quero ir ver o oceano. Nisso nós vemos o Kintai-Rei. Isso, galera, eu vou chamar eles assim daqui pra frente pra facilitar, beleza? Então nós vemos o Kintai-Rei ali tentando ouvir alguma coisa, mas acho que o diálogo tá um pouquinho mais baixo e eles até tentam aguçar ali um pouco a sua audição pra ouvir o que vai vir a seguir, sabe? Nisso nós vemos que o Ippo, né, ali com um ar meio de dúvida, fala, mas pô, como assim você quer ir ver o oceano? Ele tá logo ali e logo como responde que não é pra pescar, porque na verdade o que ela quer é ir nadar. E ela acaba revelando pra ele que ela já até comprou roupas de banho novas, né? Ou seja, ela já tava meio que programando isso daí, tava premeditando essa viagem ali dos dois. E enquanto o Ippo assimila, né, essa informação ali, um pouco meio sem jeito, até suando de nervoso, nós vemos que a Kumi acaba desabafando pra ele que a situação em casa ela tá um pouco tensa, sabe? Ela não tá muito legal, então ela quer pegar um período de folga, sabe? Só uma folguinha pra não pensar em mais nada, espairecer e só se divertir. Nós vemos inclusive que até o Kintai-Rei, eles até falam, a gente vai com vocês, pode deixar, mas a Kumi já entra na frente deles e fala, não quero mais ninguém, vamos só eu e você, Ippo. Tipo viagem de casal mesmo. E quando o Ippo ele acaba imaginando o que pode acontecer, nós vemos que ele fica bem animadão, se é que vocês me entendem com toda essa situação. E a Kumi acaba perguntando pra ele, e aí, você me leva até lá? E o Ippo ali já todo sem jeito, nervoso, tenso, né, meio animado, até gagueja um sim. E nós vemos então que a Kumi fica extremamente animada, ela até dá um grito, e aí alguém diz, eu acho que isso foi o Ippo dizendo, que quando o Mashiba se tornar campeão mundial, eles terão muitas coisas pra eles fazerem. Ou seja, eu acho que o Ippo ainda tá com aquela ideia de que o Mashiba, quando se tornar campeão mundial, vai aceitar o relacionamento dos dois e aí eles vão poder aprontar de vez, não é verdade? E falando no Mashiba, nós vemos ele saindo do trabalho. E fazia muito tempo que não mostravam o local de trabalho do Mashiba. Eu lembro, acho que mostrou lá no capítulo 70 e pouco, quando a gente, sabe, começa a se aprofundar ali mais no Mashiba. Eu acho que não tinha mostrado desde então. Se eu tiver errado, galera, me corrija aí nos comentários. E eu vou colocar aqui também, vou pesquisar, olhar direitinho, e vai ser nesse capítulo aqui, ó, que foi quando apareceu a Transportes Tanaka, beleza? Porque é legal a gente ver que a galera, né, do trabalho do Mashiba, eles dão total apoio pra ele mesmo, né? A gente vê até alguns rostos ali familiares quando ele chega na empresa, e logo ele já se despede e sai porque ele precisa ir treinar. E a gente já consegue perceber o quão empenhado o Mashiba tá nessa luta contra o Rosário, sabe? Porque ele não perde tempo, é trabalho, treino, trabalho, treino. E enquanto ele vai embora, o Sr. Tanaka já diz pra ele, ó, Mashiba, se liga, a gente colocou o pôster da sua luta aqui
para ajudar na divulgação, né? Então nós vemos, né, nós somos apresentados ao pôster da luta do Mashiba contra o Rosário. Eu preciso dizer que não é um dos meus favoritos, mas, cara, esse pôster ficou bem legal, cara. Eu realmente gostei. O que vocês acharam? Se gostou também, já deixa seu like aí pra eu saber que vocês também gostaram desse pôster. E eu adoro os pôsteres de lutas em Hajime no Ippo porque eles revelam várias coisas pra gente. Se liga só, nessa luta aqui a gente já percebe que o recorde, né, o estábulo, tanto do Rosário quanto do Mashiba são praticamente os mesmos, tirando, né, aquelas 3 vitórias que o Rosário teve porque a galera teve que sair da luta porque sangrou demais. Um outro fato interessante é que a gente sabe que a luta vai ser no dia 15 de agosto, provavelmente do ano de 2002, tá, pessoal? Aqui nesse vídeo aqui eu faço uma estimativa da data, se vocês quiserem relembrar como é que eu fiz os cálculos, dá uma olhada aqui nesse vídeo depois. E por fim nós vemos que a luta vai ser sim feita no Japão, na Yokohama Arena, o que mostra que esse é um evento bem grande, porque na Yokohama Arena, galera, cabem 17 mil pessoas, ou seja, esse tipo de publicidade gratuita que o senhor Tanaka tá fazendo pro Mashiba vai ajudar bastante, principalmente na questão ali de recebimento, de ingresso, e a gente também tem um vislumbre rápido de quanto que é o ingresso para esse tipo de luta. Logo então nós somos transportados para a Academia Torro, onde nós vemos o Fuji-san conversando ali com o treinador do Mashiba, que é o Sr. Torro, ou Treinador Torro, eu não lembro como chamam ele, mas eu sei que ele é o Torro, tá? Onde nós vemos o Mashiba fazendo um treino bem próximo ao saco de areia, como se ele estivesse treinando a sua maior dificuldade. O que remete a exatamente o que o Ippo disse lá no capítulo anterior. Lembra que ele fala que o que vai definir a luta é o quão os lutadores vão conseguir lutar na sua pior instância, né? Então o Mashiba, já sabendo que o Rosário luta bem próximo, ele já se adiantou e começou a treinar ali a sua maior fraqueza, digamos assim. E é interessante a gente ver que o Fuji-san, ele até fala, nossa, então o Mashiba tá treinando desse jeito mesmo, né? Pô, que bom que você fez isso. Então o Sr. Torro, ele já cata e fala pro Fuji que, na verdade, ele não deu nenhuma instrução de treino pro Mashiba. Ele que tomou essa iniciativa e começou a fazer esse treino de combate mais próximo, o que demonstra uma certa evolução do Mashiba ao perceber, né, suas deficiências e tentar arrumá-las para se preparar melhor para a luta. E não só isso, o técnico do Mashiba continua elogiando ele, né? Porque assim, durante o treino, ele não conseguiu notar nenhum sinal de imprudência e os seus socos, o seu treino por completo, ele tá cada vez mais afiado, ou seja, ele tá virando um lutador, né? Um pugilista muito melhor do que ele foi. Ele até disse que o Mashiba, ele nem tá parecendo a mesma pessoa, sabe? Como se ele realmente tivesse evoluído, né? Do decorrer de toda a obra, e agora ele tá realmente mais empenhado e focado numa vitória justa, limpa, esse tipo de coisa que a gente viu que o Mashiba, ele tá se esforçando muito para ter, né, desde a luta do Sol Amor, é claro. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção durante essa conversa do Fuji com o Sr. Torro é quando o treinador do Mashiba, ele chega e fala que o Mashiba, ele tá levando, né, não é só a vontade dele, mas a vontade de todos aqueles que o ajudaram a chegar aonde ele tá. E eu acho que ele não tá se referindo somente à galera lá da transportadora Tanaka, ou a sua irmã, ou até mesmo a galera do ginásio ali, da academia em que ele frequenta, mas eu acho que ele tá se referindo exatamente a todos os adversários que o Mashiba enfrentou, derrotou ou perdeu, que o fizeram chegar onde tá. E é impossível a gente pensar dessa forma sem lembrar das palavras do Takamura para o Ippo na luta em que o Ippo teve lá contra o Kojima. Lembra? Antes da luta, na verdade, onde o Takamura encontra, né, com o Ippo algumas vezes, e ele repete sempre o mesmo conselho, onde ele diz o seguinte, ó: toda vez que você for golpeado, tente se lembrar do rosto deles. Não se esqueça, dessa vez você não está sozinho. Você precisa levar todos os outros para o ringue com você. E se ele te acertar, é só lembrar dos rostos deles. Isso deverá ser o bastante para te manter de pé. E ao meu ver, é essa mentalidade que o Mashiba vai levar para a luta contra o Rosário. Após o treino, nós vemos que o Mashiba tá indo para casa e quando ele chega bem perto, ele percebe que as luzes estão apagadas e ele fica até um pouco surpreso, né? Ele pensa que algo pode ter acontecido com a sua irmã, então ele já sai correndo e quando ele vai chegar para abrir a porta, ele se lembra que a Kumi tá trabalhando no turno da noite naquele dia, então
É por isso que as luzes estão apagadas, porque ela não tá em casa. Então quando ele abre a porta, ele percebe que aquele é o lar que ele construiu, sabe? Que ele pôde construir uma casa, um lar de verdade, onde a Kumi pode voltar sempre que ela precisar. Eu acho que isso é legal quando a gente pensa na questão de, sabe, passarinho saindo do ninho? Sabe, quando tipo, você é moleque, vai morar sozinho, aí sua mãe fala, seus pais, sei lá, falam assim, ó, meu, se acontecer qualquer coisa, você pode voltar pra casa, porque esse é o lance do lar, sabe? De você ter um porto seguro pra voltar. Eu acho que é essa que é a relação, sabe? Que o Mashiba conseguiu desenvolver com a Kumi. Eu acho que é por conta disso mesmo que o Mashiba, nesse momento, ele se dedica tanto, sabe? Ele tá se dedicando ao máximo, fazendo tudo o que ele pode pra não preocupar a Kumi, sabe? Tipo, pra que ela não se preocupe tanto com ele e ela possa finalmente seguir em frente, sabe? Viver sua vida e só ter o Mashiba mesmo como um ponto de apoio, sabe? Alguém que ela pode sempre se apoiar, sabe? Tipo, pode sempre buscar ajuda, um conselho, alguma coisa desse tipo. Pelo menos foi isso que eu senti ao ver, né, essas declarações do Mashiba. Mas quando as portas se fecham e o Mashiba tá sozinho na escuridão, nós vemos um estranho ser que ele mal consegue reconhecer, que praticamente suga a vida dos seus oponentes. E o Mashiba se espanta ao ver ela bem de frente para ele. Mas eis que nós percebemos que, na verdade, aquele era só o Mashiba olhando pro seu reflexo no vidro, galera. E ele mesmo se espanta porque ele mal consegue se reconhecer, sabe? Quando ele tá nessa forma mais demoníaca, sabe? Como se fosse tipo um modo berserk, sabe? Onde ele fica totalmente descontrolado. Tanto que precisou de 3 policiais pra segurar ele, sabe? Pra tipo deixar ele soltar os caras ali que ele deu uma surra. E como na época o Mashiba era de menor, nós vemos que a polícia, né? Eles detêm ele e tal, mas ele é liberado incondicional. E aí nós somos levados lá pra antiga casa dos Mashiba, onde nós vemos o pai e a mãe do Ryo e da Kumi, né, dando uma dura ali no Mashiba pelo que a gente acabou de presenciar. E nesse momento nós vemos os pais dele dizendo as palavras que vão ficar marcadas no Mashiba pro resto da vida. Pois eles falam o seguinte: e se acontecer algo com a gente? Só sobrará você. O que será da Kumi? Você será uma vergonha para sua irmã. Como irmão mais velho, pense antes de agir. E nesse momento a gente vê que o Mashiba, ele ouve essas palavras, mas ele fica ao mesmo tempo se preocupando, né, com esse seu lado, com esse ser de puro ódio que vive dentro dele, sabe? E se alguma coisa acontecer, ele se libertar e ele não puder controlar, e se alguma coisa acontecer ali com a sua família e tal, e ele fica com essa marca, sabe? Essa responsabilidade de eu preciso ser o irmão mais velho, eu preciso ser mais responsável, eu preciso cuidar da minha irmã. Mas o pior acontece. Os pais do Ryo e da Kumi, né, sofrem um acidente e ele acaba meio que se tornando o responsável pela criação da sua irmã. A princípio a gente vê que eles não teriam tantos problemas com relação financeira, né? Porque os pais tinham deixado uma graninha ali pra eles, mas com o passar do tempo a gente nota que o Mashiba, ele sente, sabe, esse peso da responsabilidade e ele percebe que financiar, né, uma casa e principalmente uma filha não é nada barato. Então ele meio que se propõe, né, a realmente pegar essa responsabilidade e falar, mano, eu preciso fazer o melhor pra minha irmã. Então a gente vê que ele até começa ali a tentar arrumar um emprego, né, ele sai, vai ver vagas e tudo mais. E durante uma dessas saídas ele pra procurar emprego, nós vemos que alguns caras reconhecem o Mashiba, principalmente pela sua fama ali de brigão, de ser bom de briga e tal, e acabam desafiando ele. A princípio ele até tenta, né, tipo, não brigar com os caras, meio que ignorando, mas ele é covardemente atacado e quando ele começa a apanhar ali, né, sofrendo alguns golpes, aquele seu lado mais demoníaco, sabe, o seu modo berserk surge novamente e o capítulo se encerra. E é isso, galera, eu disse que esse capítulo tava realmente muito bom e o hype pro próximo, ó, só aumentou, de verdade mesmo. Eu realmente não esperava que nós teríamos um flashback tão legal assim do Mashiba, mostrando esse lado que ele tem ali, que ele tenta controlar ou esconder. Eu realmente gostei pra caramba, de verdade. Se você também gostou, deixa o seu like aí pra fortalecer o nosso canal e compartilha esse vídeo pros seus amigos para eles terem uma experiência mais profunda dessa obra que a gente tanto gosta. Eu sou Vinícius Silva, fico por aqui, abraço.